0,25. Para elevar um número que tem potência de base 10, um número decimal 0,0 alguma coisa ao quadrado, é só elevar o último número ao quadrado, 25, e dobrar o número de casas. 2 casas depois da vírgula, 4 casas depois da vírgula. Então esse número fica 0,0025. Agora sim, eu vou passar esse número para a potência de base 10. Eu posso passar esse número de diversas maneiras para a potência de base 10. Eu posso deixar ele 2,5 vezes 10 a menos 3. Eu posso deixar ele 25 vezes 10 a menos 4. O mais conveniente para passar esse número aí é deixá-lo como 2,5. Por quê? Se eu deixar ele como 2,5, vai cancelar o 10 a menos 3 de cima com o 10 a menos 3 de baixo. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Eu vou deixar em cima, eu não vou mexer. 135 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,5. Bom, como é que eu sei que esse número vai ficar vezes 10 a menos 3? Eu tenho que contar o número de casas que eu ando, até onde a minha vírgula vai parar. Então ela está aqui, 1, 2, 3 casas. Eu estou andando para a direita, o número fica negativo, o expoente vai ficar negativo. Ou de uma maneira melhor ainda, conforme eu aumento o número, o expoente diminui. O número era 0,0025, agora ele vai ser 2,5. Eu aumentei o número. Então, o expoente tem que diminuir. O que eu fizer com o número, acontece o contrário com o expoente. Então, tá aí. Agora sim, ó, posso cancelar o 10 a menos 3 em cima e 10 a menos 3 embaixo, mas eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente. Essa maneira que eu vou fazer vale para todos os exercícios onde você for você estiver calculando a força e tiver que lidar com divisão de potência de base 10. Primeiro, nós vamos dividir 135 por 2,5. 135 por 2,5 dá 54. A força fica 54 vezes 10 elevado a menos 3. Toda a divisão de potência de base 10, você copia o primeiro e inverte o sinal do segundo. Ele era menos 3, ele passa a ser mais 3. Então, esse número aqui é 54 vezes 10 elevado a 0. A força é 54 newtons, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, eu nunca mais preciso fazer isso. Eu não preciso fazer isso novamente. Eu sei que 10 elevado a 0 é 1. Então, toda vez que os expoentes estiverem iguais, eu posso cancelar. Em cima e embaixo é uma multiplicação. Se estiver igual em cima e embaixo, eu cancelo diretamente. Né? Caso contrário, eu tenho que fazer essa continha que eu fiz aqui. Conserva o sinal de cima e inverte o sinal do de baixo. Menos 3 mais 3. Tá aí, esse é o resultado desse exercício. Então, vamos voltar lá nos nossos exercícios. Esse primeiro exercício está resolvido para você. No segundo exercício, nós temos aí mais um exercício de substituição. Lembrando que nós só temos 3 tipos de exercício de substituição. Ou esse exercício quer achar força, ou ele quer achar carga, ou ele quer achar distância. Nesse caso aqui, ó, vamos transportar esse exercício para uma nova página. Nesse exercício aqui, ele nos diz da seguinte maneira. Vamos grifar já direto as coisas importantes dele. A que distância devem ser colocadas duas cargas positivas, o sinal delas é o mesmo e é positivo, iguais a
1 coulomb, ou seja, as duas têm 1 coulomb, o valor da carga das duas vale 1 micro coulomb, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 0,1 newton. Que distância eu devo colocar duas cargas para que a força de repulsão entre elas seja de 0,1 newton, dado o K. Esse valor aqui de K não muda nunca. Então vamos transcrever o exercício. Ele me deu a força 0,1 newton. Ele me deu o K, que é fixo, 9 vezes 10 a nona, nem vou anotar. Mas ele me deu o valor das duas cargas. O Q1 é igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. E o Q2 também é 1 vezes... Opa, arruma esse 1 aí. É 1 vezes 10 a menos 6 coulombs também. E ele está pedindo o valor da distância. A que distância devem ser postas essas duas cargas. Essa força, a fórmula da força, vou colocar aqui, não custa nada para a gente lembrar. K0, Q1, Q2. Eu não estou colocando módulo. Se essas cargas aqui fossem as duas negativas, eu nunca vou colocar o sinal de menos nessa fórmula. Então, vou colocar aqui a barrinha, opa, agora sim, dividido pela distância ao quadrado. Essa força é K0 é 9 vezes 10 a nona. Opa, tem um detalhe aqui, o valor da força ele me deu, que é 0,1, então vamos substituir o valor dessa força. 0,1 já está em newtons. Geralmente os exercícios não fazem pegadinha com a unidade da força, é sempre em newtons mesmo. O Q1 é 1 vezes 10 a menos 6. O Q2 é 1 vezes 10 a menos 6 também. E a distância eu não tenho, vou ter que encontrar ela, a distância ao quadrado. Bom, vamos resolver em cima primeiro. 9 vezes 1 vezes 1 dá 9. Aqui não vou mexer, 0,1. Aqui dá 9 vezes 10, copia a base. Agora vamos somar os expoentes. 9 menos 6, 3, menos 6, menos 3. Dividido pela distância ao quadrado. Para achar essa distância, eu tenho que multiplicar em x agora. 0,1 d ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 3. D ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,1. Eu tenho duas opções. Ou eu transformo o 0,1 em um número de potência de base 10, em notação científica, ou eu faço a conta. 9 dividido por 0,1. Sempre é mais fácil transformar em potência de base 10. A sua conta fica mais simples. Então, eu vou transformar aqui, ó. Aqui eu não vou mexer. E vamos transformar o 0,1. Para transformar, bom, eu copio o último número, 1 vezes 10 a menos o número de casas. 0, alguma coisa, o expoente sempre vai ser negativo. Então, tem uma casa depois da vírgula, 1. Se aqui fosse 0,2, seria 2 vezes 10 a menos 1. Continuando a sua conta, você vai ficar com a distância ao quadrado é igual a 9 dividido por 1, 9, vezes... Vamos fazer a regrinha do sinal aqui, ó. Menos 3, o 1 sobe positivo. Menos 3 mais 1. 9 vezes 10 a menos 2. Eu não achei a distância ainda, eu tenho que tirar a raiz. Então vamos tirar a raiz de tudo isso. Só que tem um detalhe. Para tirar a raiz, eu vou até grifar isso aqui. Para tirar a raiz, esse primeiro número aqui, ele deve ser um número que tenha raiz exata. Quase todos os exercícios vão te dar números com raiz exata.
Ah, mas e se eu tivesse dividido 9 por 0,1, daria 90. Não tem problema. Você teria que mexer no seu expoente de maneira que você chegasse no 9, porque o 9 tem raiz exata. Então, o seu expoente, ele não tem problema ele ser positivo, negativo, par, ímpar, mas de preferência o número da frente deve ter a raiz exata. Vamos tirar a raiz agora. O número da frente tem raiz exata, a raiz diz tudo isso. Alguns alunos tiram a raiz só do 9 e copiam a potência de base 10. Mas você tem que tirar a raiz de tudo. A raiz potência de base 10 é simples. Tira a raiz do número da frente, a raiz de 9, 3, copia a base e você está fazendo raiz quadrada. Nós não ficamos colocando todo o tempo o 2 que tem na raiz quadrada, mas aqui tem um 2. Então eu vou escrever aqui para você nunca mais esquecer. Você copia o expoente, era menos 2, e divide por 2, porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, você dividiria por 3. Então, todo expoente você vai dividir sempre por 2, porque a raiz sempre vai ser quadrada. 3 vezes 10 a menos 1 metros. A distância sempre em metros. Acabou o seu exercício. Se esse exercício fosse de alternativa, as alternativas seriam 0,1, 0,0, 0,3, 0,03. Dificilmente nós vemos exercício de alternativa com potência de 10. Né? Mas o importante, quando você está tirando a raiz, deixa o número da frente com raiz exata e mexe aqui. E se eu tivesse feito 90? Vamos fazer aqui de conta que a gente não fez isso aqui. Partindo daqui, desse ponto aqui. Partindo desse ponto. Se eu partisse desse ponto aqui, 9, né? Então ficaria d ao quadrado igual a... Se eu dividisse 9 por 0,1, daria 90 vezes 10, o menos 3 não mexe, é menos 3. De qualquer maneira, o número da frente não tem raiz exata. Eu tenho que transformar ele em um número que tem raiz exata. Então, deixa lá 9 vezes 10 a menos, olha o que eu estou fazendo com o número, diminuir o número uma casa, então eu tenho que aumentar uma casa do expoente. Aumentar significa somar 1. Soma 1 aqui no menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então eu volto 9 vezes 10 menos 2. Por isso que essa voltinha você não precisa dar. Essa voltinha aqui, ela é evitada simplesmente pelo fato de transformar o denominador em potência de base 10. E daqui para frente é o mesmo, você vai ter que tirar a raiz quadrada. Né? É isso. Próximo exercício. O próximo exercício fala sobre também um exercício de substituição e nós temos o terceiro e último caso desse tipo de exercício. Que nós já achamos a força, nós já achamos a distância e agora a última coisa nós vamos achar a carga. Bom, vamos grifar aí as coisas importantes. Duas cargas. Opa. Aqui, peraí. Tá lá. Então vamos capturar esse exercício aqui primeiro. Aqui, bonitinho. Agora sim nós podemos grifar as coisas. Então você tem duas cargas elétricas positivas e pontiformes. Pontiformes na forma de ponto. Mas se for uma palavra muito estranha, você pode tirar do enunciado as pequenas cargas elétricas positivas, das quais uma é o triplo da outra. Uma, elas são positivas e uma é o triplo da outra. Se repelem com forças de intensidade 2,7 N no vácuo, quando a distância entre elas é de 10 centímetros. Determine o valor da menor das cargas. Bom, nós temos que, olha, vamos grifar aqui, então a intensidade, com forças de intensidades, a intensidade das forças é de 2,7. Está no vácuo, nem precisa dizer, o K é 9 vezes 10 a nona, e
a distância entre elas, quando elas estão separadas por uma distância de 10 centímetros. Por que o exercício falou de intensidades? Ele falou de intensidades porque esse é um par de forças de ação e reação. Essas forças, cada uma dessas cargas faz força uma na outra com 2,7, ou seja, se uma faz 2,7, se a carga 1 faz 2,7 newtons de força na carga 2, a carga 2 faz 2,7 na carga 1, independente do valor dessa carga, mesmo uma sendo o triplo da outra. É um par de forças de ação e reação. É como se nós fizéssemos força na parede. Nós somos muito menores do que a parede. Se nós fizermos 10 newtons de força, a parede devolverá 10 newtons de força. Ação e reação. Determine o valor da menor das cargas. Então, vamos transcrever o nosso enunciado. Nós temos aí, uma é o triplo da outra. Q1 é igual a 3 vezes Q2. Se o exercício falasse que uma é 3 vezes menor do que a outra, Q1 é Q2 sobre 3. Como o exercício não especificou quem é Q1 e quem é Q2, eu posso escolher. Poderia também escrever que Q2 é 3 vezes Q1. Aí, ela se refere à força de 2,7 newtons quando a distância é de 10 centímetros. Distância de 10 centímetros. Não posso usar distância em centímetros, tem que passar para metros. Eu vou colocar aqui. É igual a 0,1 metros. Determine o valor da menor das cargas. Qual é a menor das cargas? A menor das cargas é a carga Q2. Porque ela é 3 vezes menor do que a outra. Q1 é 3 vezes maior do que a Q2. Então Q2 é o que ele quer achar. Vamos trocar tudo isso daí na nossa forma. A nossa forma é F é igual a K Q1 Q2 dividido pela distância ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Só tem essa forma. A força é 2,7. O K0 é sempre fixo aqui, ó, 9 vezes 10 é 1. A carga 1 é igual a 3 vezes a carga 2. 3 vezes a carga 2. E a carga 2 eu não tenho o valor dela, Q2 mesmo. Bom, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância é 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado. Bom, vamos fazer por partes. O 2,7 continua aqui. Vamos resolver em cima aqui, ó. Então 9 vezes 3 dá 27. Copia o 10 à nona. E Q2 vezes Q2. Q2 ao quadrado. Q2 elevado ao quadrado. Eu vou colocar entre parênteses para não confundir esse 2 de baixo com o 2 de cima. E a distância eu vou resolver aqui, ó, 0,1 ao quadrado. Vamos lembrar daquela regrinha. Elevar o número decimal ao quadrado, eleva o último número ao quadrado, 1, e dobra o número de casas. Tem uma casa depois da vírgula, vai ter duas. Duas casas depois da vírgula. E o último número está ao quadrado. Eu vou passar esse número aqui para a potência de 10. A gente já viu no exercício anterior que é mais fácil. Deixa o 27, 10 à nona lá em cima. Q2 ao quadrado, entre parênteses aqui para não confundir. E dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Conta o número de casas, menos 2. E copia o último, 1. E conta o número de casas, menos 2. Vamos lá. Então, a sua força, ela é 2,7. Vamos dividir aqui, ó. Deixa o 2,7 lá daquele lado. E vamos dividir aqui, ó. 27 dividido por 27. E vamos fazer a regrinha de sinal. A regrinha da potência de 10. Fica 27 vezes 10. Copia o de cima, 9.
menos 2, o de baixo sobe com o sinal trocado, né? 9 mais 2, 11. E o Q2 ao quadrado? Q2 ao quadrado. Eu tenho que isolar o Q2, então eu vou passar todo esse número aqui, ó, 27, 10 a menos 11, para o outro lado. Vai ficar assim, ó, 2,7, 27 vezes 10 a 11, passa aqui para baixo. E nós temos aí o Q2 ao quadrado. Q2 ao quadrado. Bom, eu posso dividir 2,7 por 27, mas eu posso também transformar esse 2,7 em 27. Vai ficar muito mais simples. Como que eu faço isso? Bom, eu vou aumentar o número. Ele é 2,7, vai passar para 27. Vezes 10. Se eu aumentei o número, o que eu fiz com o número eu vou ter que fazer o contrário no expoente. Eu aumentei uma casa, eu tenho que diminuir uma casa do expoente. 27 vezes 10 é menos 1. Dividido pelo 27 vezes 10 a 11. Dividido. 27 dividido por 27. Isso é igual ao Q2 ao quadrado. 27 dividido por 27 é 1. Vezes 10. O de baixo sobe com o sinal trocado. Menos 1. Menos 11. Menos 12. Igual a Q2 ao quadrado. Bom, nós temos agora apenas que tirar a raiz quadrada desse número. Lembrando que para tirar a raiz quadrada eu tenho que verificar se esse número tem raiz. 1 tem raiz, raiz de 1 é 1. Então eu posso tirar a raiz quadrada tranquilamente. O Q2 vai ficar igual a 1 vezes 10 a menos 12 na raiz. O Q2 vai ficar igual a raiz de 1 é 1, copia a base e divide esse expoente aqui por 2. Menos 12 por 2, menos 12 por 2, menos 6. Coulombs, unidade de carga. Aí, essa é o valor da menor das cargas. Consequentemente, o exercício não pediu, mas o Q1 vale 3 vezes isso. 3 vezes esse valor dá 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Lembrando, a gente só multiplica o número da frente. Né? Então, aí, exercício resolvido para você. Isso sintetiza todos os dois tipos de exercícios, tanto exercícios de substituição quanto exercícios de proporção, que são bem comuns em vários vestibulares espalhados por aí. Muito obrigado por essa aula. Nós continuaremos na próxima aula falando sobre os outros tipos de exercícios sobre lei de Coulomb. Muito obrigado a todos. Nos acompanhem. Esta aula estará disponível para você no site MyPhysics e você poderá